O que você faria se descobrisse que, no coração do sertão brasileiro, existiram mulheres que não apenas lutaram ao lado de cangaceiros, mas que cometeram atos tão brutais que até os próprios companheiros temiam sua fúria? Antes de mergulhar nessa história sombria e real, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Mistérios do Sertão 54. Toda semana, a gente traz histórias reais, impactantes e muitas vezes esquecidas do nosso Nordeste profundo. Ao se inscrever, você garante acesso a um conteúdo que mistura história, mistério, violência e cultura popular como você nunca viu. Aqui, cada vídeo é uma viagem ao lado mais oculto do sertão. Agora, prepare-se. Porque o que você vai ouvir hoje não é para os fracos. Durante muito tempo, as cangaceiras foram retratadas como simples acompanhantes dos homens do bando de Lampião. Mas isso está longe da verdade. Algumas delas tinham sede de vingança, carregavam dores profundas, traumas de infância e marcas de violência que transformaram essas mulheres em figuras tão ou até mais temidas do que os próprios cangaceiros. Imagine uma mulher, armada, endurecida pelo calor escaldante do sertão e pela crueldade da vida, disposta a matar, torturar e humilhar qualquer homem que cruzasse o caminho do bando. Não por amor ao crime, mas por ódio ao abuso, à injustiça e ao passado que a sociedade permitiu que ela carregasse. Entre tantas histórias macabras que correm de boca em boca nas veredas do Nordeste, existe uma que até hoje arrepia até os mais céticos. A de uma cangaceira que, segundo os relatos populares, castrou um homem ainda vivo e comeu seus testículos. Parece exagero? Uma invenção para assustar? Talvez. Mas no mundo do cangaço, a linha entre a verdade e o terror era tão fina quanto uma lâmina de punhal. O homem em questão seria um cabo da polícia que, segundo dizem, violentou e assassinou uma jovem sertaneja. Quando o bando de Lampião descobriu o ocorrido, já era tarde para a vítima. Mas para o agressor, o castigo seria muito mais que a morte. Ele foi emboscado e capturado por um grupo de cangaceiras lideradas por uma mulher cuja identidade permanece envolta em mistério. Alguns dizem que era Dadá, companheira de Corisco. Outros dizem que era Lídia, mulher de Zé Sereno. Há quem diga que não era nenhuma delas, mas uma cangaceira anônima, forjada pela raiva e pelo sofrimento. O que se conta é que, diante do bando, ela teria amarrado o homem, o insultado, cuspido em seu rosto. E sem hesitar, cortou seus testículos com uma faca de cabo de osso. O homem gritou até perder a voz. E então, num ato de humilhação total, ela teria mastigado os testículos dele diante dos demais cangaceiros e soldados capturados. Alguns disseram que ela os cuspiu depois. Outros juram que ela os engoliu. O fato é que, naquela noite, ninguém dormiu tranquilo. Nem os companheiros da mulher. Nem os inimigos. Nem os aliados. Era o tipo de ato que atravessava o corpo e entrava fundo na alma. Esse tipo de relato não está em documentos oficiais. Mas aparece em livros, entrevistas e registros orais, passados de geração em geração no sertão. Para uns, é pura lenda. Para outros, é verdade demais para ser registrada no papel. Mas essa não foi a única história brutal envolvendo cangaceiras. Dadá, a própria companheira de Corisco, era conhecida por sua frieza. Existem registros de que participou ativamente de emboscadas e execuções, e que não hesitava em atirar contra soldados feridos. Em certa ocasião, teria degolado um traidor do grupo com as próprias mãos. Lídia, mulher de Zé Sereno, era ainda mais temida. Com fama de implacável, ela seria responsável por torturas físicas e psicológicas contra inimigos capturados. Dizem que, quando a raiva tomava conta, ela ria enquanto esfaqueava. Seu prazer não era só matar, mas punir. Principalmente homens covardes ou abusadores. É importante lembrar, muitas dessas mulheres não nasceram criminosas. Elas se tornaram o que o sertão permitiu que fossem. Fugiam de maridos violentos, de estupros, de famílias destruídas pela seca e pela ignorância. Entrar para o cangaço era, para elas, a única chance de ter voz, de ter poder, de se vingar do mundo que lhes tirou tudo. Mas o preço desse poder era alto. E cobrado em sangue. Na lógica do cangaço, não havia espaço para fraqueza.
A guerra contra as volantes era constante. E a sobrevivência exigia que todos, homens e mulheres, fossem tão letais quanto precisasse. Para algumas cangaceiras, a violência não era só uma ferramenta. Era um grito de libertação. Um modo de dizer, eu existo. E ninguém vai me calar de novo. Mas o que fazer com essas histórias? Como lidar com o fato de que mulheres, normalmente vistas como frágeis ou dóceis, também foram protagonistas de atos tão brutais? É justo julgá-las pelos mesmos padrões? Ou devemos tentar entender as dores que as fizeram se transformar em predadoras? O cangaço é um espelho quebrado do Brasil. Cada estilhaço mostra uma parte da nossa história, a miséria, a violência, o abandono, a luta por justiça e também a sede de vingança. E no meio de tudo isso, surgem as cangaceiras. Nem vítimas, nem heroínas. Mas mulheres reais, marcadas por um tempo em que a sobrevivência pedia tudo, até a alma. Se você ficou até aqui, é porque sente o mesmo que a gente, que essas histórias não podem ser esquecidas. E aqui no Mistérios do Sertão 54, nossa missão é exatamente essa, manter viva a memória do que muitos tentam esconder. Então, se ainda não se inscreveu, faz isso agora. Ativa o sininho. Toda semana, mais histórias reais, assustadoras e fascinantes do nosso sertão profundo. Porque o Brasil é muito mais do que nos contam na escola. Nos vemos no próximo vídeo. Mas cuidado! Nem todo o mistério do sertão quer ser desvendado.